Boa tarde, rapaziada. Começando mais um vídeo novo nessa quarta-feira de Libertadores e eliminação do Fluminense. Nesse vídeo a gente vai ter de assunto. Os jogadores do Corinthians foram encontrados em uma balada, foram flagrados numa balada. O Fluminense foi eliminado ontem na Sul-Americana. O Atlético Mineiro joga hoje pela Copa Sul-Americana também contra o Bolívar. E o Palmeiras joga contra o River Plate. E para começar, o Fluminense foi eliminado na Copa Sul-Americana, uma passada rápida, né? O Fluminense foi eliminado na Copa Sul-Americana e o Renato Gaúcho se demitiu após o jogo. Deu algumas palavras na coletiva de imprensa e foi bem feio. O que aconteceu, o que foi o Fluminense, o que o Fluminense, a derrota significa, não era uma crise. Agora é uma crise. O Fluminense entra em crise sem o Renato Gaúcho, que basicamente não tem ninguém para repor. Não tem como suprir a curto prazo, que dê tempo de propor o seu esquema de jogo, de influenciar o seu esquema de jogo. E o que não era uma crise se tornou. Ser eliminado da Copa Sul-Americana para o Fluminense não era uma crise de jeito nenhum. Eu acho até que era um resultado bem entendível. Foi lá na Argentina, se propôs a jogar um jogo em que terminaria empatado ou uma derrota de apenas um gol, fez o resultado no primeiro tempo e depois, quando começam as substituições do Renato Gaúcho, o time para de render e toma o empate no jogo, a virada, né? O gol da vantagem no agregado contra o Lanús. Foi um jogo que o primeiro tempo o Fluminense dominou, mas aí o Renato Gaúcho realmente mexe muito mal, tirando a Costa, por exemplo, colocando John Kennedy, colocando Cano. Apesar de ter uma bola na trave no final do jogo do Cano, ele mexe muito mal e acredito que. E aí a torcida ela se revolta e começa a xingá-lo, chamá-lo de burro e outras palavras não tão carinhosas. E aí ele acaba pedindo demissão logo no final do jogo. Ele chega para a entrevista coletiva, ele já não é mais técnico do Fluminense e fala que o assistente vai dar as palavras e foi algo bem feio, eu achei, sinceramente, mas não sei, eu acho que essa demissão já tinha começado desde o Arias, desde o John Arias saindo para a Inglaterra, o Renato Gaúcho já não estava no mesmo clima. Apesar de ter se classificado, né, na Copa do Brasil e vai jogar a semifinal contra o Vasco em dezembro, eu acho que já não tinha mais clima. O Renato Gaúcho sentiu isso e se demitiu. Deixou o Fluminense muito na mão. Achei uma péssima atitude do Renato Gaúcho, que aonde não existia crise, agora tem. Os jogadores do Corinthians foram flagrados na balada na segunda-feira, pós-jogo do Sport, que o Corinthians perde de 1-0 contra o Sport lá na casa do Sport, em Recife. E, cara, é muito complicado, hein? O Garro e o Carrillo, que foram os jogadores, machucados, indo pra balada no dia seguinte em que o Corinthians sofre uma derrota que não era para ter perdido. O Sport não tinha vencido em casa ainda no Campeonato Brasileiro, não vencia em casa há 6 meses. E, cara, o Galo e o Carrillo, eles. Eu não vejo problema, sinceramente, do jogador ele sair, por exemplo, num domingo, o jogo sendo no sábado, ganhando o jogo. Não vejo problema do cara sair e ir pra balada tal num domingo à tarde, num domingo à noite, pós um jogo que tenha vencido. Não tem campeonato no meio da semana, não tem nenhum tipo de compromisso no meio de semana, apenas os treinos, né? Claro. Mas a partir do momento que o time perde contra o pior time desse ano, do Brasileirão, que já tá rebaixado, né? Chegou a 14 pontos em 24 rodadas. Já tá rebaixado. Você precisa fazer 45 a 48 pontos para não ser rebaixado. O Sport precisaria fazer 35 pontos em 14 partidas, em 14 rodadas. É muito difícil um time que venceu a sua primeira em casa agora, né? Eu acho muito complicado. Eu vejo muita gente criticando até Neymar,
por causa disso, remetendo ao Neymar, e não é uma situação que a gente viu pouco do Neymar. O Neymar, ele também dá dessas, mas o assunto não é esse. Acabei vendo no Twitter, esbarrando no Twitter, muita gente comparando essa situação com ao Neymar. Eu acho algo bem diferente, mas com alguma relação, né? O Neymar que estava lesionado, já foi visto no Carnaval na Sapucaí e por aí vai. O Garro e o Carídio também é a mesma coisa. Eu acho extremamente descredibilizante também com o torcedor, né? O torcedor, ele espera que Garro e Carídio estejam fazendo o máximo para se recuperar, né? E vão lá e são vistos numa festa do John Vlogs. Acho muito complicado isso e não achei uma atitude legal. Se tivesse vencido, vai lá, mete 1-0, jogo tranquilo, 2-0, 2-1, 3-2, qualquer resultado. Tranquilo. Mas perdeu contra o pior time desse brasileiro, não é uma situação legal, tanto para a diretoria, quanto para outros jogadores, quanto para o departamento médico, que está lá se matando para fazer eles voltarem o mais rápido possível, quanto para a torcida, que é o principal aí no caso do Corinthians. Ramon Dias muito provavelmente será anunciado como novo técnico do Internacional. O Ramon Dias, que foi treinador do Corinthians, emendou 7 vitórias seguidas no Brasileirão do ano passado para salvar o Corinthians do rebaixamento. Foi demitido logo depois da conquista do Campeonato Paulista e assumiu o Olímpia do Paraguai. Eu acho uma boa peça pro Internacional. Ontem eu falei que seria o Zubeldia, acabei errando, o Zubeldia melou, pediu muito dinheiro para a comissão técnica dele e o Internacional não aceitou, as conversas esfriaram e não foi para frente. O Ramon Dias é o técnico que vai fazer o arroz com feijão muito bem feito. A gente viu isso no Corinthians, a gente viu isso em Vasco e a gente muito provavelmente vai ver isso no Internacional. O Vasco, o Corinthians, né, emendou uma grande sequência de vitórias, aí chegaram os reforços, né, chegou o André Caídio, Memphis, Andileri e emendou uma sequência de resultados muito boas, mas o Internacional ele não tá numa situação tão difícil. Ele não na tabela. Hoje o Internacional ele não briga diretamente pelo rebaixamento, mas está a poucos pontos da zona. Só que tá todo mundo muito embolado. Então é uma vitória que aconteça do Internacional que eles já vão disparar e já vão ficar mais tranquilos no Brasileiro. Mas o Ramon Dias é o melhor técnico para estes momentos. Muito melhor do que o Zubeldia. Para você pegar, ajustar um esquema tático muito rápido e manter isso para conseguir respirar no Brasileiro. O Palmeiras na Libertadores contra o River Plate. Eu até me perdi aqui por causa dos assuntos. Eu tô lendo aqui o roteiro. Vocês já sabem, né? Aqui do meu lado direito fica um roteiro. E acabei me dando uma perdida. Palmeiras e Libertadores Palmeiras e River Plate na Libertadores. Cara, vai ser um jogo difícil pro Palmeiras. Eu acredito que não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo muito complicado, truncado. Como a gente sabe que os times argentinos sempre vêm aqui pro Brasil e sempre jogam da mesma forma. Catimba, cera e jogo com muita briga. Pro argentino não tem nenhuma bola perdida, né? E vamos ver o que acontece com o time do Palmeiras. O Palmeiras vem de vitória nessa rodada do Brasileirão, no sábado, né? Jogou contra o Fortaleza, fez 4-1, 2 gols de Andreas Pereira. E o Andreas Pereira, esse é o jogo para ele chegar, né? Esse é o primeiro realmente confronto difícil em casa, diante da sua torcida. E vai ser um jogo que vai mostrar se ele é o Andreas Pereira, que, por exemplo, lá na final do Palmeiras e o Flamengo, o Andreas Pereira estando no Flamengo, se ele entrega a bola no pé do Daverson ou se ele é um Andreas Pereira mais maduro e mais centrado e basicamente melhor, né, do que foi em 2020
e 1 contra o Palmeiras. Eu acredito que esse seja o jogo e acredito que o Palmeiras passe sem muitas dificuldades, mas um jogo difícil. Eu acredito que o Palmeiras ganhe, mas também o River Plate a gente não pode subestimar. O River Plate, o Palmeiras tinha um resultado em 2020, o Palmeiras tinha um resultado de 3-0 e o River Plate veio aqui no Allianz e fez 2 gols e o jogo teve pênalti anulado, teve gol anulado, então não dá pra entrar de salto alto. E o Abel sabe disso e acredito que vai fazer um bom jogo. O Atlético Mineiro e o Bolívar jogam também nessa noite de hoje, na quarta-feira, né? O Atlético Mineiro que trouxe o resultado da altitude em 2-2 contra o Bolívar e hoje vem para decidir aqui na Arena MRV e acredito que vai ser um jogo tranquilo, né? Na medida do possível do Atlético Mineiro, que a gente sabe que a fase não tá boa, mas as minhas expectativas são na Copa Sul-Americana, um time brasileiro precisa pelo menos chegar na final, né? Que é um campeonato bem abaixo. O Fluminense não merecia ter sido eliminado pelo Lanús, no meu entendimento, né? Mas o futebol é assim, né? E surpreende. De qualquer jeito, acredito que hoje o Atlético Mineiro tenha uma vitória tranquila. E eu vou aqui palpitar, né? Porque um palpite não mata ninguém. Eu chutaria o Atlético Mineiro e Bolívar 2-0 tranquilo com 2 gols de Hulk. E no Palmeiras e River eu chutei hoje no 4 de acréscimo, né? Até se você não viu, Rádio Gazeta Online aqui no YouTube, ou no Instagram, os cortes sairão @4D_acréscimo. O Palmeiras e o River Plate eu palpitei que seria 2-1 com gol de Andreas Pereira e com gol de Vitor Roque. E o River, o galopo da vida. Então vai ser um jogo bem aberto, eu acredito, mas o Galo e o Palmeiras devem dominar e devem se classificar. O Galo tem que se classificar, né? Porque traz o resultado de 2-2, comete 2 pênaltis, o jogador do Bolívar perde e o segundo ele faz e empata o jogo na altitude. Seria muito mais tranquilo se o Atlético Mineiro viesse com um 2-1, com a vitória, mas não aconteceu. De qualquer jeito, em frente da torcida do Galo, eu acredito que vai ser um jogo mais tranquilo do que foi lá. Dito isso, shorts, estão saindo shorts todos os dias. Eu estou tentando postar 2, um relacionado ao vídeo e um não, ou mais ou menos relacionado ao vídeo. E eu também criei um Instagram pro canal para postar também os mesmos shorts que vão para cá pro YouTube, vão para o Instagram e vão também para o TikTok. Todos os links estarão na descrição, bem simples, e o do 4 de acréscimo também. Eu, sexta-feira, estarei na Esportes Total para fazer o campeonato inglês também. Amanhã eu venho com mais informações sobre e estaremos juntos aí por todos esses dias de Libertadores, que são noites mágicas e hoje o dia não passa. São 3h40 da tarde, não passa e eu tô sinceramente ansioso para ver o Palmeiras jogar e tô na torcida por mais um brasileiro na Libertadores e amanhã tem São Paulo e o Flamengo também. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha aí para onde você quiser. Os vídeos no TikTok você republica, Instagram você republica e a gente vai estar sempre junto por essa Libertadores, esse Brasileirão. Valeu!